Bom dia a todos, bem-vindos ao canal. Queridos amigos, quero explicar algo a respeito da psicologia cósmica, ou a psicologia superior ou real, aquela que é verdadeira, e não essa psicologia de Araque que tentam nos empurrar goela abaixo nessa humanidade decadente. Vejam, existem cálculos matemáticos e equações lógicas que sabem demonstrar perfeitamente o porquê que os que vão além, chamados profetas, filósofos, iluminados, mestres, porque esses seres procuram ensinar os outros após terem certas experiências de transcendência do ego, transcendência da personalidade social, aquela que é ensinada a todos pelo mundo e que torna a todos filhos do mundo. Ora, quem é ensinado pelo mundo e obedece ao mundo é filho do mundo, não é filho dos céus. E para se tornar um filho dos céus é preciso renegar o mundo, é preciso um trabalho de transformação interior. O motivo pelo qual os mestres, aqueles que vão além de si mesmos, da personalidade mundana, ensinam e procuram ensinar os que ainda estão imersos nessa experiência limitada e alienante que são as sociedades terrenas. Esse motivo é muito claro. Ocorre que as personalidades humanas que são formadas e chamadas egos contêm perspectivas limitadas das coisas. Todos estão encerrados e fechados dentro de, de uma prisão psicológica que faz todos verem as coisas de acordo com uma perspectiva toda única. E essa unicidade não é nada louvável. Muitos tentam burlar com isso, dizendo que somos únicos, que ora, isso e aquilo. Mas isso é uma tremenda bobagem. Essa unicidade apenas nos distancia dos outros. Essa é a fórmula para a competição e a guerra. Os que vão além dessa falsa unicidade, dessa prisão personal chamada ego, percebendo a situação e vendo que todos nessa condição são praticamente animais agressivos que, isolados, enjaulados, tentam desesperadamente passar essa visão aos outros, essa visão particular que tem de todas as coisas a partir do seu pequeno cubículo. Então, os que conseguem romper essa jaula e libertar-se de toda essa finitude, procuram dizer aos que estão ainda nessa situação que isso só leva à guerra, isso é uma situação animal, isso não é o conselho do cosmos, mas é o conselho das máfias terrenas e todos aqueles que não procuram romper esse pequeno cubículo que lhes foi ensinado e essa pequena jaula onde se comportam como animais,
não entenderam nada, estão ainda no prezinho da escola terrena e realmente são pessoas muito danosas, sendo atuando, como eu disse, como animais acuados e agressivos e cheios de defeitos e ainda com essa característica do ego de querer sempre lutar com os outros em função de suas pequeninas razões contextuais. Portanto, é muito claro para aqueles que vamos além dessa jaula que não é possível ter amor, não é possível ter paz, não é possível ter harmonia nessa situação animalesca. Isso é impossível. A única maneira de conquistarmos o amor, um mundo de amor, a irmandade, a alcançarmos a elegância, alcançarmos a sutileza, alcançarmos a educação, deixarmos de ser animais, é irmos além dessa pequena estrutura que nos fez filhos do mundo, pois o mundo é dado para a guerra, o mundo é dado para a competição, o mundo é feito para a animalidade. Portanto, aqueles que vão além dessa mísera estrutura que prende a cada um em um pequeno cubículo, aconselham a estes pobres seres a estudarem, a observarem, a abrirem-se ao diálogo com os sábios, a procurarem ler, a procurarem ouvir, a procurarem abrir os ouvidos, permitirem que a instrução chegue, pois o que acontece com essa gente, ou pseudo-gente, é que se fecham completamente em sua agressividade animal e querem manter esse pequeno ser enjaulado para todo sempre. E isso não é possível. Esse é mais um aviso que fazem os grandes seres de que a sua conta bancária, as promessas do mundo, não são páreo para a morte. A sua conta bancária não é páreo para a morte. Essa animalidade, essa agressão, essa recrutância, essa autoproteção, esse estado de fechamento que procurais manter, não é páreo para a morte. E o que vem ensinar os profetas, vem ensinar a vida eterna, vem ensinar o abrir-se ao mundo do amor. E o mundo do amor, da honestidade, o mundo da irmandade, o mundo da retidão, o mundo da clareza, esse mundo, ele está além do ego. O ego é um submundo. Não é possível, no mundo de competição entre míseros prisioneiros, terem harmonia e paz. A única coisa que fazem os prisioneiros é lutarem por supremacia. Repito, estado de animalidade, estado animal. Então, vem os que vão além dessa miséria e tentam alertar, pois é lógico, matemático, é claro como o dia, que a estrutura do ego não pode produzir harmonia social. É claro como o dia que a estrutura psicológica defendida, oficializada, institucionalizada nessa miserável terra não pode produzir harmonia social. Só produz
opressão só produz discriminação, só produz competição, só produz exclusão. Entendem? Isso é um submundo. É esse mundo que chamamos mente, intelecto. Esse mundo é o mundo do fechamento, daqueles que não querem aprender, daqueles que acreditam nas promessas dessa mísera sociedade, que não é nada inteligente, e acreditam que suas contas bancárias são páreos para a morte, mas não são. A morte é a balança de toda essa história. E se por bem os que conhecemos a alma viemos com tranquilidade ensinar e tentar levar avanço a essa gente animal, a essa gente fechada, essa gente agressiva, essa gente que quer dominar os outros, que quer convencer os outros de que sua perspectiva é melhor. Ora, nenhuma perspectiva é melhor. A perspectiva melhor é a não perspectiva, é a libertação desse estado de apequenamento e redução da consciência humana. Portanto, se há um conceito chamado não ser, se há um apontamento a algo mais que os grandes mestres sempre chamaram e fizeram às populações, é para que saiam desse ser limitado que chamam ego, pois a solução não está aí está apenas a competição. E é uma competição ridícula, animal, primitiva. Ela é primitiva, ela não é desenvolvida. Lembro-vos, por fim, que a mensagem dada por Cristo quando disse à população que deveria segui-lo e que renegassem a si mesmos é essa mesma mensagem. Pois o chamado si mesmos é um bando de animais acuados. E, com amor, os mestres chamam e avisam estes animais a deixarem de ser fechados e quererem defender escuridão. Abram as suas celas, abram a porta de suas celas e recebam a luz. Entendam o que é dirigir-se ao não ser, apenas o não ser, apenas o renegar do ego individual, abrir mão do ego individual, renegar a filiação ao mundo, que é engano, apenas isso conduz à liberdade. Pois os que avançam e sabem são mestres da liberdade, não são mestres da dominação comercial, existencial. E em todos os campos desse mundo há imposição e dominação, e os mestres, os que vão além, chamam para haver o verdadeiro respeito. Mas para haver respeito tem de haver crescimento. Um mestre não pode respeitar um ego. O grande Cristo não respeitou os egos. Pediu que se aniquilassem, que se renegassem por ele, que estava e está alicerçado em um ser maior que nós, em lógica, chamamos não ser, não ego. Essa é a mensagem da escola para esse nobre dia. Espero ter colaborado com vossa compreensão do que é a lógica existencial completa e que, por favor, deixem de tergiversar, deixem de teimar com
os profetas, os sábios, os filósofos verdadeiros que estão realmente em serviço a um mundo melhor do que esse, pois esse mundo não serve, esse mundo é um engano e nós jamais o aceitaremos dessa forma. Um grande dia a todos. Compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, acompanhem as mensagens e até a próxima oportunidade.